O Bitcoin despencou nas últimas semanas. Em poucos dias, vimos bilhões sendo liquidados, o índice de medo explodiu, empresas expostas ao Bitcoin derreteram e até um papel recém-listado na B3 ou BTC3 saiu de quase R$ 26 por ação para negociar de perto de R$ 10. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro anunciou que estuda taxar operações com criptomoedas como operações de câmbio, o que reacendeu o debate sobre como esse mercado será tratado daqui para frente. E no meio desse cenário, a pergunta volta a aparecer: isso é o fim do ciclo ou é justamente o tipo de queda que abre oportunidade para o investidor preparado? Eu sou o Alê e hoje a gente vai entender o momento atual do Bitcoin, o comportamento das Bitcoin Companies, o impacto da possível taxação no Brasil, o que os principais dados mostram sobre o humor do mercado e, claro, se faz sentido ou não aproveitar a queda para se posicionar. No final desse vídeo, você vai saber como pensar o Bitcoin no longo prazo, como interpretar o ciclo atual e como separar pânico de oportunidade real. Então já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Bitcoin não é ação, não é empresa, não é um aplicativo e não é uma moda passageira. Ele é uma rede monetária global. Uma estrutura descentralizada que usa segurança via mineração, incentivos econômicos e regras criptográficas para funcionar sem governo, sem banco central, sem autoridade intermediária. A política monetária é imutável. São 21 milhões de unidades, com emissão reduzindo a cada halving. Isso cria uma escassez previsível, diferente de qualquer moeda estatal. E é essa escassez comprovada que transforma o Bitcoin numa espécie de reserva de valor digital, especialmente em países com histórico de inflação alta, instabilidade e desvalorização da moeda. É esse fundamento que faz o Bitcoin sobreviver a ciclos longos, quedas profundas e momentos de pânico como o atual. O preço oscila, o mercado entra em euforia e pavor, mas o fundamento permanece intocado. Nas últimas semanas, o mercado entrou num espiral clássico: excesso de alavancagem, realização de lucro, ETFs registrando saída de fluxo e investidores reduzindo exposição a risco. Isso provocou quedas rápidas, fortes e dolorosas. Mas isso não é novidade, pessoal. Em todos os ciclos do Bitcoin vimos quedas de 20, 30, 40%, mesmo em ciclos positivos. O ponto central é que o medo extremo costuma aparecer não quando o mercado está caro, mas quando ele já caiu. O investidor emocional vende depois da queda. O disciplinado enxerga ciclos. O que estamos vendo agora lembra outros momentos de pânico que antecederam retomadas importantes. Não dá garantia de nada, mas dá contexto. É um movimento típico de limpeza de alavancagem, não de colapso estrutural. A MicroStrategy caiu mais de 40% nas últimas semanas. E a hora de BTC, recém-chegada a B3, que estreou quando o Bitcoin estava nas máximas, foi de R$ 26 para cerca de R$ 10. Isso aconteceu porque essas empresas são Bitcoin Treasury Companies. Elas acumulam Bitcoin usando emissão de ações, captação e estrutura corporativa. Isso cria uma alavancagem natural. Quando o Bitcoin sobe, o mercado não precifica só o que elas têm hoje, mas o que elas podem comprar amanhã. Ou seja, elas podem valer mais do que seus bitcoins naquele momento. Mas quando o Bitcoin cai, o prêmio some. A ação despenca mais rápido que o próprio Bitcoin. E foi exatamente isso que vimos. E aqui entra um conceito importante, pessoal, o múltiplo MNAV. Ele mede a relação entre o valor de mercado da empresa e o valor dos bitcoins que ela possui. MNAV acima de 1 significa prêmio. MNAV abaixo de 1 significa desconto. A BTC3 viu o MNAV caiu abaixo de 1 e tomou a decisão mais racional. Ao invés de comprar mais Bitcoin, ela passou a recomprar as próprias ações, que estavam mais baratas do que o valor equivalente em Bitcoin no balanço. Esse é o movimento mais inteligente que a empresa poderia fazer. Essas empresas amplificam a alta, mas também amplificam a queda.
O investidor precisa saber disso antes de se expor. Enquanto tudo isso acontecia, o governo brasileiro confirmou que estuda taxar operações com criptomoedas como operações de câmbio. Isso inclui principalmente transações com stablecoins e movimentações internacionais, que poderiam passar a pagar IOF da mesma forma que transações cambiais tradicionais. A motivação aqui é simples. O uso de stablecoins cresceu muito rápido e criou uma espécie de atalho para fugir do câmbio tradicional. Enquadrar como operação cambial permite ao governo tributar esse fluxo. O impacto para o investidor é direto. Operações com cripto podem ficar mais caras. Não muda o fundamento do Bitcoin, não muda a relevância da rede, mas muda o custo de certas movimentações, especialmente para quem usa stablecoins para remessas ou arbitragem. É mais um sinal de que o mercado ficou grande demais para ser ignorado e que os órgãos reguladores querem a sua fatia. Quando a gente amplia a visão e olha o mercado cripto como um todo, os gráficos do CoinMarketCap ajudam a entender a profundidade do momento. O valor total do mercado cripto voltou a ficar abaixo dos 3 trilhões de dólares, algo que não acontecia desde o começo de maio. Isso mostra que a queda não é isolada no Bitcoin. É um mercado inteiro encolhendo ao mesmo tempo. O Fear and Greed Index voltou para medo extremo. Não víamos esse nível desde abril, no período Liberation Day. E assim como naquela época, isso indica um mercado defensivo avesso a risco e com fluxo negativo. É um retrato claro. Estamos num momento emocionalmente pesado. Outro dado crucial do mercado cripto é o Altcoin Season Index, que voltou a apontar para a Bitcoin Season. E isso é exatamente o que vimos em abril, também no Liberation Day. Quando o mercado fica tenso, o dinheiro corre para o ativo mais seguro e líquido, nesse caso, o Bitcoin. E isso pressiona ainda mais as altcoins. Mas existe um ponto interessante aqui, pessoal. Embora o Bitcoin siga como ativo central e o mais importante do mercado, podemos muito bem estar perto de um turning point da sua dominância. Hoje, cerca de 60% do valor do mercado está no Bitcoin. Os outros 40% estão distribuídos nas demais criptomoedas. Eu acredito que nos próximos anos, esse restante do mercado pode se valorizar mais que o próprio Bitcoin como bloco. Eu estou falando não como uma cripto específica, mas como um pool inteiro que amadureceu muito nos últimos anos. Isso não reduz a relevância do Bitcoin, mas mostra que o ecossistema cresceu e pode capturar valor de forma mais distribuída no futuro. Agora a pergunta final, aquela que todo mundo me faz. Ale, faz sentido comprar essa queda? Olha pessoal, o cenário atual é clássico de medo extremo. Historicamente, esses momentos criam assimetrias interessantes. Não porque o investidor é gênio, mas porque quase ninguém quer comprar. E quando quase ninguém quer, os preços costumam estar mais atrativos. Isso não quer dizer entrar com tudo. Quer dizer construir posição com calma, usando a queda a favor, sabendo que o ciclo emocional é parte do jogo. O Bitcoin nunca premiou quem comprou em euforia. Ele costuma premiar quem teve coragem de se posicionar em momentos desconfortáveis. Pessoalmente, considero que uma exposição de até 20% ao mercado cripto, em condições favoráveis e para perfis com real capacidade de risco, pode fazer sentido, mas não é o tipo de ambiente para buscar esse teto agora. É momento de prudência, pessoal, não de exagero. O foco não é acertar o fundo, é acertar o processo. O Bitcoin está passando por mais uma correção típica dos seus ciclos. Empresas expostas ao ativo sofreram ainda mais. A dominância mudou, o mercado encolheu, o medo voltou e o governo brasileiro discute taxação. É muita coisa ao mesmo tempo, mas nada disso altera o fundamento central do Bitcoin. O investidor que entende o ativo olha além da manchete. Ele olha ciclo, olha histórico, olha oportunidade. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem investe e comenta aqui embaixo. Você está aproveitando o momento atual para reforçar a posição ou está aguardando novos sinais? Até o próximo vídeo. Bons investimentos!